tarde. Boa tarde. Mais uma live Tira Dúvidas daqui da Copa da Resolução dos Conflitos Conjugais. Né? Hoje é a nossa terceira live Tira Dúvidas. Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo aí, mais um jogo, né? Sim. Da Copa. Muito bem, nós temos uma dúvida aqui, que não é, nós tiramos de uma pessoa, né? Que fez o comentário lá, lançou a dúvida, mas aí depois eu fui olhando, né? Todo mundo que estava escrevendo lá na comunidade, e eu vi que não era dúvida só dela. Tinha muitos outros com a mesma dúvida, com a mesma indagação, né? A dúvida é a seguinte, eu vou só separar em dois momentos aqui, porque o texto da dúvida é muito grande, né? Muito extenso e não dá para ler tudo, vai ficar muito grande. Ela fala assim: eu percebi alguns pontos errados no meu casamento. Ela começa falando assim: percebi alguns pontos errados no meu casamento. Primeira coisa importante aqui, e eu achei isso importante, ela escrever que percebeu alguns pontos errados. Por quê? Primeiro passo para você resolver seus conflitos conjugais é você perceber em você quais são os seus erros. Porque geralmente, num casamento, quando a gente está no meio do conflito ali, tá naquela, os nervos, a flor da pele, e tá tudo muito quente, muito esquentado no casamento, a primeira coisa é você começar a olhar para os erros do outro e olhar menos para os seus próprios erros. Ou então, quando você percebe os seus próprios erros e o do outro, você dá muito mais peso, dá um peso maior para o erro do outro e para o seu, você acha que não é tão errado assim. A gente tem essa tendência como pecadores, né? Nós temos essa tendência da gente achar que o erro do outro no casamento é um erro maior, é mais erro do que o nosso erro, né? Nós já ouvimos casais dizer assim: não, eu sei que eu estou errado, mas o erro dele, o erro dela é que realmente trouxe o conflito, trouxe a briga para dentro do nosso casamento. Mesmo que não seja exposto com palavras, né? Você está me puxando? Para entrar ali no foco ali. Mesmo que não seja com palavras, mas você vê que no discurso, quando a pessoa está procurando ajuda, quando ela fala do erro do outro, o peso é sempre bem maior, né? Para o problema estar acontecendo. Então, isso faz parte da nossa natureza pecaminosa, né? A gente, independente de estar confusão, um caos instalado no relacionamento, a gente sempre vai achar que o erro do outro é pior do que o meu, e isso faz parte do nosso pecado, e nós precisamos então pedir a Deus que nos dê humildade, que nos faça mais humildes a cada dia para reconhecer, né, os nossos erros, e tão grandes eles são, tanto quanto os do meu cônjuge, né? Porque antes de mais nada, eles são pecado contra o próprio Deus. A gente tem alguns alunos, assim, cuidar de alguns casais, que eles, alguns deles, o cônjuge já saiu de casa, né? Tá fora de casa, e quando a gente conversa com o cônjuge que está ali com a gente, né, conversando, a gente percebe que ele sempre dá um peso maior para o erro do outro que saiu. Porque ele errava assim, porque ela errava assim, porque ela fazia isso, porque ele fazia isso. Cansei de sofrer por causa dele, cansei de ser desvalorizada, menosprezada, e dá sempre o peso maior no outro. E aí, quando a gente conversa com o outro, quando finalmente a gente consegue conversar com o outro, a gente percebe que os erros próprios da pessoa
que falou com a gente, eles foram sempre bem amenizados, né? Mas foram erros tão terríveis quanto o outro. Olha o que Jesus diz, né? Jesus nos ensina sobre essa questão de olhar para os nossos próprios erros. Qual é o texto? Mateus 7, de 3 a 5. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Isso aí, essa passagem é bem conhecida, né? Mas às vezes a gente se esquece. No meio do conflito, no olho do furacão, a gente esquece e a gente fica louco para tirar o cisco do outro. E esquece do nosso próprio erro. E quando a gente faz isso, é uma atitude egoísta, tá? Isso orgulhosa, né? De orgulho, né? Prepotência. Isso aí. E o autor a Provérbios diz que o orgulho precede a queda. Quando eu tenho essa atitude orgulhosa, prepotente, egoísta, de olhar só o erro do outro e não olhar o meu, eu estou dando passos para a queda. E olha, muitos casamentos têm ido à bancarrota, mesmo têm acabado, porque alguns dos cônjuges não querem perceber o próprio erro. Fica só apontando para o outro. Só. E quantas vezes nós aconselhamos, às vezes, maridos que a esposa só aponta o dedo para ele. Uma vez um esposo falou comigo, falou, pastor, eu estou cansado, eu entro em casa, ela já vem com reclamação. Eu entro em casa, ela já vem apontando os meus erros. Onde foi que eu errei? Ela só sabe apontar o meu erro. Então eu não tenho vontade nenhuma de voltar para casa. Essa foi a expressão que ele usou. É lógico que o marido tem erros, certo? Todo marido tem, mas não dá para ficar só apontando o erro dele, como se você nunca errasse. É preciso que olhe para os próprios erros. Eu gostei muito dessa dúvida aqui, logicamente, porque nessa dúvida ela colocou, eu percebi alguns pontos errados do meu casamento que eu cometi, ela diz. Foi eu que cometi. Isso é importante. Você está percebendo, olhando para aquilo que está no teu olho, a trave que está no teu olho, antes de olhar para o cisco do outro. E nós podemos perceber isso no nosso dia a dia. Nós devemos sempre orar pedindo a Deus, Senhor, nos dê discernimento, me dê discernimento para reconhecer onde eu estou errando. Porque nós podemos prevenir que problemas maiores surjam. Né? Dia após dia, várias vezes, eu nem comento com o Marcos algum erro que ele cometeu, alguma coisa que ele me incomodou, mas com Deus eu converso. Né? E às vezes não é nem... às vezes é só a minha mente só pensou, eu não acredito que ele fez isso, eu não acredito, nossa, como que ele pôde falar isso para mim, como ele me magoou, né? A minha boca não falou, a minha mente está pensando, e nem foi em tom de oração. E depois de alguns minutos eu lavando a mão, escovando os dentes, Deus traz a minha memória alguma situação que eu agi da mesma forma que ele. E me coloca no meu lugar. Qual é o meu lugar? Qual é o seu lugar? Qual é o nosso lugar? O nosso lugar é o lugar de pecadores que disseram sim um para o outro. Então, antes mesmo de eu proferir qualquer palavra dizendo que ele, como ele agiu assim comigo, Deus já trouxe à minha mente coisas que eu também já falei para ele, talvez no mesmo dia, e que eu não percebi, que eu agi da mesma forma errada que ele. E isso faz com que a gente, deixa eu baixar minha bola aqui, que eu não tô com essa bola toda não. E a gente não vai ter essa bola toda. Né? A gente tá com a bola toda quando a gente está submissa à palavra de Deus.
quando a gente está debaixo da vontade de Deus, quando a gente se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, esperando no momento oportuno que Ele nos exalte, no momento que Ele achar. Né? É a vontade de Deus. Então a gente pode prevenir muitas coisas estando atentos, alertas, pedindo ao Senhor: Senhor, me dê discernimento. Eu quero ser uma esposa sábia, uma mulher sábia que edifica o lar. Me ajude a reconhecer os meus erros. Muito bem. Aí algumas pessoas dizem, quer dizer que eu nunca não vou poder apontar o erro dele? Quer dizer que eu nunca mais vou poder exortar, né? Não, nunca é uma palavra muito forte, né? E nem apontar, não é apontar, né? Justo. Conversar sobre, justo. Né? Tem que tomar cuidado com os extremos, tá? Como mãe, como professora, realmente você nunca deve apontar. Isso. Nem o contrário, né? Nem o marido ou a esposa, mesmo ele sendo líder. A gente tem que tomar cuidado com esses extremos, né? Uma coisa é você ficar só apontando o erro. E outra coisa é você ficar nunca apontar o erro. São dois extremos, que você não pode caminhar neles. Busque o equilíbrio. Tem uma hora que você vai ter que realmente exortar seu esposo, a sua esposa, vai ter que corrigi-lo, vai ter que corrigi-la, né? Mostrar para ele, para ela, onde está o erro. E o apóstolo Paulo fala isso lá em Gálatas. Gálatas, no capítulo 6, ele é um versículo que eu já li aqui, e no verso de número 1, olha o que é que ele diz. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Isso aí, corrige, mas com espírito de brandura. Você pegou o seu esposo, alguma falha, tem algum erro ao seu esposo, corrija, mas com espírito de brandura. E não é ficar o tempo inteiro no ouvido da pessoa, mostrando erro, apontando erro e agindo como se você fosse mãe ou pai. Você é esposo, você é esposa, você não é mãe e nem pai, certo? Aí uma outra coisa, dentro dessa dúvida aqui, o que aconteceu foi o seguinte: quando ela percebeu os erros dela, a coisa já estava degringolada, já tinha acabado, ele já tinha saído de casa, ele saiu de casa, ele não suportou os erros que ela estava cometendo e resolveu sair de casa, né? Ele também está errado, né? Não se sai de casa porque o esposo ou a esposa tá errando. Em hipótese alguma, deve se sair de casa, né? Aí ela diz aqui, ele disse que não vai voltar, porque tem medo das discussões. Ele disse que não vai voltar, porque tem medo das discussões. A pergunta dela era justamente nesse sentido: o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Ele já falou que ele não volta, porque ele tem medo de voltar e a discussão voltar tudo de novo, não é? Aquelas brigas, aqueles conflitos retornarem tudo de novo. Ele não quer aquilo, por isso ele não quer voltar. O que eu faço? É a pergunta dela. Eu queria falar com vocês. Eu sei que tem muita gente que está nos ouvindo aqui nessa live Tira Dúvidas, e são pessoas que estão lá na comunidade e que tinham o mesmo dilema. O esposo ou a esposa já saíram de casa. O que eu vou fazer agora? Ele já falou que não volta, ela já falou que não volta, porque não quer mais discutir, não quer mais briga, não quer conflito. O que eu vou fazer? O apóstolo Paulo, a palavra de Deus, ela nos ensina algumas coisas. E eu queria que a Ângela vai ler aqui Romanos capítulo 12, verso 12. O que fazer neste momento? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes.
3 coisas. Ele fala assim, você precisa ter esperança, paciência e perseverança. Esperança, paciência e perseverança. Na esperança, ele diz, você fique alegre. Por quê? Porque qual é a esperança do marido, da esposa? É que o seu cônjuge volte para casa. Então, se alegre nisso. Se alegre nessa esperança. Um dia ele vai voltar. Uma hora ela volta. Fique alegre com isso. Alegre no sentido de que o Deus que eu sirvo, o Deus a quem eu estou orando, o Deus a quem eu estou clamando, ele pode e deseja trazer o meu marido, a minha esposa de volta. Então se alegre nisso. Né? Regozijai-vos na esperança. Porque muitas pessoas têm esperança, mas é uma esperança triste. Uma esperança cheia de aflição, cheia de ansiedade. Não entrega essa aflição, essa ansiedade. Cheia de insegurança, né? Uma esperança que está mais ouvindo os conselhos dos amigos e dos familiares que não têm a esperança e a fé no Senhor, do que na própria palavra, do que na esperança nesse Deus que é todo-poderoso e pode transformar e fazer qualquer coisa, né? O Deus dos impossíveis. Essa esperança alegre é a esperança nesse Deus, não naquilo que as outras pessoas estão falando. Mesmo que sejam pessoas que te amem muito, né? Porque geralmente as pessoas que nos amam, elas querem poupar o nosso sofrimento. Então elas querem tirar você de uma situação de tristeza e vai te jogar em qualquer situação que pareça que é melhor. Mas não é isso que a Bíblia mostra, né? Nós somos transformados pela palavra de Deus e quanto mais estamos em sofrimento e tribulação, mais Deus está trabalhando na nossa vida, né? É isso aí. A outra coisa é paciência. Na paciência ele diz lá, sede o quê? Pacientes na tribulação. Isso aí. Na tribulação você precisa ser paciente. O salmista lá no Salmo 40, ele diz assim, esperei com paciência no Senhor. Então é preciso esperar com paciência. Tem uma coisa que a gente não tem muito nos últimos dias, é paciência. Tá? A gente conhece pessoas, eu já vi pessoas que, por exemplo, uma vez eu estava no supermercado, e olha aqui que o supermercado a gente geralmente vai é um supermercado que nem dá tanta gente assim, não dá muita gente. Mas eu vi que eu estava com o carrinho na fila do supermercado assim, e atrás, à minha frente, tinha um senhor e já tinha uma pessoa lá passando as compras no carrinho. E o senhor na minha frente e eu atrás dele. E atrás de mim ainda tinha outro. Nós éramos em 4 nessa fila. Um que estava passando e os 3. Menino, de repente o senhor não teve paciência de esperar. Simplesmente ele ficou bravo. Não sei porquê. A moça até do caixa estava até passando ligeiro, né? Porque agora com esses leitor de código de barra, vai rapidinho, né? Mas o senhor não teve paciência. Sabe o que ele fez? Ele largou o carrinho e foi embora para casa. Largou o carrinho cheio lá. O fato é que há pessoas que realmente são mais impacientes que outras. Mas nós estamos vivendo também numa época em que tudo é muito rápido. Tudo é rápido. Né? A época da internet, a época que você passa dedo, você vai passando o dedo e vai vendo aquilo que... Então, nós já estamos nesse contexto. Velocidade. Né? Né? Existe a questão do pecado que habita em nós, da nossa natureza pecaminosa e impaciente, existe a questão da personalidade, do perfil da pessoa, existe esse contexto em que nós estamos inseridos. Tudo isso faz com que a nossa impaciência seja muito maior hoje. Mas nada foge do alcance da palavra de Deus nos transformar em pessoas mais pacientes. Inclusive, isso é um fruto do Espírito Santo, Sim. né, que atua em nós.
E como a Paula falou ali, não é fácil essa espera, realmente não é fácil. Não é fácil. Né? Nós acabamos de falar um pouco antes dessa live que o aconselhamento bíblico, seguir a Bíblia, colocar a Bíblia em prática, é uma coisa muito simples. É tudo muito simples, mas não quer dizer que é fácil. Né? Então, essa interação, esse caminhar junto com pessoas é de extrema importância, porque vão haver momentos em que eu vou estar cabisbaixo, desanimado, desanimada, e uma pessoa para me encorajar, uma pessoa para caminhar comigo, uma pessoa que não está inserida no contexto de crise do casamento onde que eu estou vivendo, é de extrema importância. Né? Isso vai injetar ânimo, é lógico, usando a palavra de Deus, né? Não é animar a pessoa com coisas que estão acontecendo. Só Deus para nos ajudar, ainda mais quando as circunstâncias dizem não. Exatamente isso. É não olhar para as ondas, não olhar. É aquela passagem, né, da filha de Jairo, que chega o funcionário, o empregado de Jairo, fala assim: olha, não precisa mais vir, pode falar para o mestre, para Jesus, que ele não precisa mais ir. Incomodar mais o Senhor. Né? Não precisa mais incomodar o Senhor, porque ela já morreu. Né? Não incomoda mais não. Então, se Jesus não chamasse a atenção de Jairo para que eles prosseguissem viagem até a casa de Jairo, para que ele fizesse o milagre na filha de Jairo, ali mesmo, já morreu, então não precisa ir mais lá não, que ele não dá conta dessa cura não. Não olhe para as circunstâncias vão derrubar a gente. As circunstâncias vão trazer medo, vão trazer desânimo, desesperança, e você vai desistir. Bom, além da esperança e além da paciência, tem uma outra coisa que eu considero assim que é vital e é importantíssima, que é a perseverança, que o apóstolo Paulo diz aí. Perseverantes em oração, Perseverar na oração. Tem gente desistindo muito fácil da oração. Perseverar é não desistir, tá? É não desistir, é continuar batendo na porta, né? E perseverar, que tipo de luta é essa? Com que arma, né? Não é perseverar só perseverar. Não vou desistir. Mas não ora, não busca em Deus, não lê a Bíblia, não deixa que a palavra, não conhece esse Deus, não cria o hábito de um relacionamento de intimidade com Deus. Não é dessa perseverança que aqui está falando. Não. Aqui está falando para perseverar na oração. Na oração, persevere. Isso aí. Persevere sem desistir de orar. Não deixe de orar. Não deixe de usar esta arma. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Isso é bíblico. Use a arma que Deus está dando aqui. A oração. Persevere orando. Isso aí. Tem um outro texto, Hebreus capítulo 10, verso 36, que vai falar também sobre oração. Hebreus capítulo 10, verso 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Eu li esse texto com um esposo, não tem muito tempo. Eu li para ele e disse assim: olha, você sabe tudo, porque ele falava comigo assim, ele contava o problema e ele dizia para mim assim: eu sei que eu estou errado nisso. Aí contava outra parte do problema: eu sei que ela está errada nisso, eu sei isso, eu sei que eu tenho que fazer isso, eu sei que ela tem... E eu percebi que ele sabia tudo, e sabia mesmo. Tudo que ele estava dizendo estava correto. Aí eu percebi que o que faltava era perseverança, porque apesar de saber de tudo o que deveria fazer no casamento, ele não perseverava nisso. Vocês percebem aqui? Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Para quê? Para que perseverar? Para que, havendo feito a vontade de Deus é que a gente persevere.
alcanceis a promessa. Deus quer que a gente persevere. E aí a gente alcança a promessa. Isso aí. Deus quer que a gente passe por esse caminho de perseverança, esse caminho de luta perseverante, esse caminho de luta não com as nossas próprias armas, luta crendo, luta nos submetendo à vontade de Deus, e para isso humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Lutar em oração, lutar em submissão à vontade de Deus. Ele quer. E aí a gente alcança a promessa. Nós alcançamos por nós mesmos? Não. Por nós mesmos? Não. É Deus que nos dá a vitória. É Deus que traz isso. É Deus que nos leva até lá, renovando as nossas forças, renovando as misericórdias dele sobre nós, nos dando sabedoria. É ele. É o tempo, Deus tem o tempo da maturação das coisas, né? Um tempo que é só dele, tá? Um tempo que é só dele. O tempo da maturidade, o tempo onde as coisas estarão maduras para poder serem resolvidas, não é? Às vezes, o seu esposo sai de casa, ou a sua esposa sai de casa, e aí você não percebe que existe o tempo dessa maturação das coisas de Deus, que Deus está trabalhando no coração dele, Deus está trabalhando no coração dela. É preciso esperar esse tempo de Deus, não adiantar as coisas, né? É como aquela história da lagarta, né? Do casulo. Tem uma história muito conhecida que uma pessoa viu um casulo lá, viu uma lagarta se transformando em borboleta, e ela viu aquela borboleta dentro daquele casulo, né, fazendo um esforço terrível para poder... Um pedacinho já tinha saído, né? Ela viu fazendo aquele esforço para arrebentar aquele casulo. Aí falou assim, vou dar uma ajuda, tadinha da borboleta, ela tá presa aí nesse casulo, vou dar uma ajuda para ela sair, né, e voar. Aí ele arrebentou o casulo todinho, a borboleta não voou, caiu no chão e morreu. Por quê? Porque é nesse esforço de arrebentar o casulo que as asas da borboleta, os músculos das asas da borboleta vão sendo trabalhados para ter força para voar. Músculos é só uma forma didática, né, gente? É uma forma didática, os ossos, os músculos, não, né? Tem um líquido lá, né? Que precisa se expandir para que haja o desenvolvimento completo da asa da borboleta para ela poder voar. E quando ele quebrou aquilo, quis adiantar o tempo, quebrou essa fase. A Paula Marinho colocou ali, né? Eu confesso, ela entende e acredita nisso que nós estamos falando, mas ela tá dizendo que ela confessa que ela está exausta, né, por essa luta. Para você, Paula, e para tantos outros, e para nós também. Isso é uma verdade diária nas nossas vidas, não só para vocês que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir. Muitas vezes nós lutamos com as armas erradas. A gente cansa porque a gente está com o foco e com as armas erradas nessa luta. Nós precisamos descansar no Senhor, e eu não canso. A Bíblia, não é porque a gente conhece um texto da Bíblia que a gente não lê mais, né? Eu vou repetir um texto que eu falo talvez todos os dias. Não só para pessoas, mas para mim mesma, eu lembro disso. E graças a Deus, eu peço ao Senhor que continue trazendo a minha memória. Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, eu vou falar, do versículo 1, pode ir até o versículo 7, tá? Eu não vou ler tudo, mas eu vou falar o que tá dizendo aqui. Isso serve para homens também. A mulher deve se submeter ao marido.
E o proceder da mulher sem palavras, um proceder de obediência ao Senhor, vai atrair o marido para perto do Senhor. As mulheres do passado, elas se enfeitavam não apenas com a parte externa, elas não enfeitavam, o foco delas não estava no enfeite externo, mas o foco delas estava no homem interior, num espírito manso e tranquilo. Num espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Desta maneira, as santas mulheres do passado esperavam em Deus, estando submissas a seus próprios maridos. Elas esperavam em Deus, alimentando a vida espiritual delas. E obediência, não só alimentava a vida espiritual com uma rotina de leitura da Bíblia, de oração, de jejum, mas elas também faziam a vontade de Deus. Elas estavam ali numa posição de submissão ao marido, mesmo que ele estivesse fazendo coisas que desagradavam a Deus ou que não fosse nem crente. Sara praticava o bem. Ela fazia o que era certo aos olhos de Deus, sem temer perturbação alguma. Sara não estava exausta, mesmo diante dos erros de Abraão. Sara não estava exausta. Ela fazia aquilo que Deus queria que ela fizesse e esperava em Deus. Esperava que Deus colocasse ordem no caos. Enquanto ela esperava Deus colocar a ordem no caos, ela alimentava o seu espírito, num espírito manso e tranquilo. Agora vem aqui comigo, um espírito manso e tranquilo. Esperar em Deus tem a ver com exaustão? Tem a ver com desespero? Não, não tem. E aí eu não estou apontando erro para você, Paula, que disse isso, ou para tantos outros que vão ouvir essa live. Isso serve para mim. Isso serve para você, marido. Nós não precisamos ficar desesperados e nem cansados. Quando o nosso alimento é a palavra de Deus, quando a nossa confiança é Ele, quando a nossa fé e confiança e espera está nele. Ele é que vai fazer. Nós precisamos tocar nossa vida de acordo com a vontade de Deus, esperando Ele fazer a restauração, esperando Deus colocar ordem no caos. Não tem porquê. O salmista Davi fala, por que se aflige a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Tipo assim, opa, oiê, acorda, não faz sentido, você tá aflito por quê? Você tá cansada por quê? Se quem vai agir é Deus, e Ele tá agindo. Isso nós devemos olhar para os nossos espelhos e falar isso pra gente. Opa, tá aflita por quê? Não se aflija, Deus está agindo. Continue buscando um espírito tranquilo, inabalável, porque está tranquilo e inabalável, porque confia nesse Deus todo-poderoso, nesse Deus que não chega atrasado, nesse Deus que não demora. Não se apoie no seu próprio entendimento, não é do nosso jeito. Deus está trabalhando em situações e circunstâncias que nós não entendemos. Essa demora tem um propósito, nós não gostamos. Eu tenho várias demoras de Deus que eu também não gosto, não é no nosso casamento, mas em outras áreas da nossa vida que eu também não gosto, mas eu creio. Eu creio que Ele está fazendo.
Tem uma música do Thalles, eu nem sei se é do Thalles, mas eu conheço com ele cantando. Antiga, antiga. Diz assim: mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, pois eu sei que tu tens o melhor para mim, mesmo sem entender. Com certeza, Deus zela pelo casamento. Foi uma aliança que vocês fizeram diante de Deus. Uma aliança com o próprio Deus. Ele zela pelo casamento. Ele vai fazer o melhor para restaurar esse casamento. Creia e continue buscando isso em Deus, perseverando em oração, buscando as armas de Deus e não as suas. E com todo respeito com os seus amigos e com os seus familiares, não escute nenhuma voz diferente disso. A própria Bíblia diz que se descer um anjo lá do céu e ensinar um evangelho diferente do evangelho que os apóstolos ensinaram, seja anátema, seja maldito, não ouça esse anjo, mas fique com a doutrina dos apóstolos. Essa exaustão também se resolve quando eu caminho com alguém que me ajude, o discipulado, o relacionamento com pessoas que vão te ajudar, que vão te encorajar. Isso é de extrema importância. Isso é de extrema importância. Com o ferro se afia o próprio ferro. Caminhar com pessoas que creem e zelam pela palavra de Deus e que vão te encorajar a prosseguir, porque é normal também cansar. É normal também desanimar. É normal, mas não devemos nos prostrar e ficar caído. E precisamos de pessoas conosco. Eu quero convidar você a se inscrever nesse canal, a continuar caminhando conosco nessas lives. E se você tiver oportunidade, eu sei que você tem, porque nós estamos dando, né, oportunidade de caminhar mais de perto com a gente, fique atento aí, participe da Copa da Resolução dos Conflitos Conjugais. E vocês terão essa oportunidade, está muito próximo de uma oportunidade de vocês caminharem conosco. Caminhar junto, de mãos dadas, nessa luta para salvar o seu casamento. Tem mais alguma? Amém. Não, acabou. Amanhã, 12:30, nós estamos de volta aqui com a live Tira Dúvidas. Até sexta-feira, essas lives Tira Dúvidas acontecerão ao 12:30. Semana que vem a gente posta aí nos stories ou mesmo no feed se vai haver alguma mudança de horário. Ok? Então, essas lives Tira Dúvidas das pessoas que estão participando da Copa da Resolução dos Conflitos Conjugais. Assista, compartilhe, porque essa dúvida pode ser tua também. Você pode estar sendo bênção na vida de outros compartilhando essa live. Deus abençoe você. Hoje é o terceiro jogo da Copa da Resolução de Conflitos Conjugais, que acontece às 8 horas da noite. Você ainda tem chance de se inscrever no YouTube e no Facebook, está abaixo do vídeo, e o link da inscrição. E se você estiver no Instagram, você pode entrar no link da bio e se inscrever na Copa, ainda dá tempo, ok? Que Deus te abençoe, uma boa tarde. Deus abençoe, fiquem com Deus.